não custa nada reforçar novamente, né, Joaquim? A gente reforçou ontem, mas o pessoal que está para fazer prova amanhã e que está na dúvida, porque, sei lá, está com 45 questões, está com 46, está achando que não vai dar, que já era, não vai fazer a prova porque está com medo, que acha que não tem mais jeito, não caia nessa, vá lá fazer, porque o jogo ainda está rolando, né? A gente tem os recursos ainda, e além disso, vale a experiência, até mesmo se você não deu realmente esse ano, tá, vai ter que tentar outro ano, mas vale a experiência de ir lá, ver como é que é a prova, passar por aquilo ali, e eu acho que é uma experiência enriquecedora para quem possivelmente pode ser que tente outro ano. Então, mesmo que você realmente não vá conseguir, eu acho que a experiência vale a pena, você já está aí, então vai lá e faz a prova. E lembrando que o jogo não acabou ainda, né? Ainda tem, os acréscimos vão rolar ainda. Ontem eu confesso que eu fiquei um pouco, assim, muita gente dando feedback positivo, graças a Deus, a galera falando no privado das questões que a gente comentou no extensivo, na revisão. Fiquei muito feliz, né? Com os professores, todo mundo comentando, pô, falei isso em aula, tal. Então, assim, foi muito bom. Mas aí teve uma pessoa falar com a gente aqui, né, Ricardo? Dizendo que fez 47 questões e não ia fazer a prova hoje. E aí meu Deus do céu, esse cara tem que fazer a prova, porque a gente não sabe, como o Ricardo falou aí, a gente tá no jogo ainda, né? Então, tem os acréscimos, tem tudo ainda, né? Muita coisa vai rolar. E eu lembro, Joaquim, que no começo do ano passado, né, saiu a lista, e aí saiu um monte de gente que foi aprovada, e depois de um tempão assim, meio que saiu uma lista definitiva, né, um pessoal que foi ali retardatário, que passou depois, É né? verdade, Então isso é a prova de que tem jogo ainda e que tem coisa para se fazer ainda. verdade. É, 18 e 7, acho que tá bom da gente começar. Vamos lá, então. Então, primeiro vamos falar um pouquinho sobre como é que funciona a questão do recurso, né? Então, tá até um pouco confuso no edital, né? Algumas pessoas achavam que acabava domingo o recurso e tal, mas, assim, pessoal, tem uma tabela lá que é o calendário mais importante das datas, né? E nesse calendário está lá dizendo que o recurso ele fica aberto até o dia 7 de março, às 17 horas. Então, até essa data aí, os recursos eles podem ser enviados para SBOT. E aí, Lembrando, vai lá. aí lembrando que aí embaixo, né, no texto ele fala que os recursos deverão ser enviados até 3 dias úteis da liberação do caderno de provas e do gabarito. Então, como foi liberado na quinta-feira, né, dia 2, então 3 dias úteis, realmente continua no dia 7 de março. Agora, fiquem muito atentos que esses recursos, eles devem ser feitos e entregues até o dia 7 via forma presencial. Né? Então você tem que estar lá, entregar ou mandar pelos correios. Tá certo? Tem as Isso. orientações. Não? Mandar para o SEDEX com aviso de recebimento. Então, são essas duas condições aí. E lá no edital tem também o endereço da SBOT, que fica na Alameda Lorena, 427, 14º andar, Jardim Paulista, São Paulo, São Paulo. Isso. Aí tem uma coisa. Eu, particularmente, acho o seguinte. Não fique passivo, não. Ah, não, mas meu amigo vai entrar. Então, eu não vou entrar. Bicho, não caia nessa. Tenho certeza que a banca que está lá, né? Pelo menos assim, eu imagino que a galera que vai receber esses recursos. Pô, imagina, chegou um recurso aqui e chegou, sei lá, 150 recursos, 200 recursos para essa questão. Então, pô, o cara vai ter uma atenção maior para isso, pelo menos é o meu ver, né, Ricardo? Então, assim, Muito bem. E não só por essa questão do volume, né? Tipo assim, pô, muitas pessoas se incomodaram com essa questão, mas também porque é o seguinte, você acha, não, alguém vai mandar, beleza, mas no edital, inclusive, está lá falando que você não pode ser intempestivo com a comissão. Então, pô, vai que o cara foi lá e disse assim, isso é um absurdo, palhaçada, essa questão foi palhaçada. Não vai valer, entendeu? Então, assim, eu acho que ele existem já está avisando que não vai valer. Então, Exato. Existem formas e formas de você elaborar o recurso, e a maneira como você discorre ali no recurso, pode ser que o cara viu ali 5 recursos e ele negou todos. Quando ele chegou no seu, ele vai dizer, pô, esse cara aqui está falando alguma coisa que faz sentido. Eu acho que essa questão realmente tem que anular. Então, eu acho que realmente, se você foi prejudicado pela questão, você tem que contestá-la. exatamente. E tem outro ponto também. A galera que está com 50, 51, lembra que
Você acha que está com 50, com 51, 52, porque assim, você não estava com gabarito, eles não liberaram a prova, né, Ricardo? Eles não liberaram a prova, a sua Sim, sim, prova mesmo. sim, Então, sim, assim, sim. aconteceu muitas vezes comigo. Eu achava que tinha marcado uma, depois tinha marcado outra. Então, assim, galera, vamos ficar atento. O jogo não acabou, isso aí você vai gastar um pouquinho mais de tempo, mas realmente pode lhe salvar e pode fechar aí com chave de ouro. Então, só lembrando, até dia 7 de março, 17 horas, via ou presencial ou Correios com aviso de recebimento, tá certo? Aviso, com aviso de recebimento. Outra coisa, só antes de continuar, quem quiser as nossas referências, enfim, a basezinha que a gente utilizou aqui para discutir essas questões que nós vamos fazer agora, só mandar uma mensagem lá aqui no direct do Instagram, né? Não aqui no chatzinho, mas lá no direct do Instagram, que a gente manda um PDFzinho para vocês. Não é, obviamente, a forma que você vai escrever para botar lá, tá certo? Mas é as referências já para que você ganhe um pouquinho de tempo. E Segundo uma ponto. última coisa, Diz. antes da gente começar a ver as questões realmente que merecem recurso, né, que a gente achou que merecia recurso. Tem uma folha, que é uma folha individual, que a SBOT vai disponibilizar. Eu acho que deve ser pela área do candidato. Até agora ninguém encontrou essa folha ainda, tá? Eu já pedi para algumas pessoas checarem, eu mesmo chequei no site da SBOT, então até pouco tempo não tinha achado essa folha ainda, que é uma folha individual, onde você tem que elaborar o recurso nessa folha, tá? Cada E aí, questão em uma página. Cada exatamente. questão em uma página, você tem que anotar seu nome e tal, tudo isso. E nas outras, colocar as referências, pelo menos 2 referências bibliográficas, para justificar o seu recurso. Isso aí. Então, lá no edital diz que está no site da SBOT, mas enfim, a gente não achou ainda, mas vocês depois procurem aí também na área do candidato, que a gente não é candidato, deve ter alguma coisa comentando lá. Beleza? Vamos começar então? Então vamos lá. Só uma coisa Vamos, antes, Ricardo. Tem. Não, esquece, depois eu falo. Vamos lá, vamos começar, Ricardo. então vamos lá. A gente separou algumas questões aqui para comentar com vocês. Tem algumas questões que são mais fortes e a gente vai começar por elas. E aí a gente vai prosseguindo até chegar nas questões que têm um embasamento um pouco mais fraco para serem contestadas. Então, vamos para a primeira questão aqui, que seria a Isso. questão do Ratliff, né? A osteonecrose lá da cabeça femoral e a relação com a classificação de Ratliff. Comenta É, aí, então. é- então, essa questão, bicho, vou até pegá-la aqui. É uma questão que a gente comentou, tipo, num extensivo, comentamos no intensivo, revisamos, enfim. E ela perguntava basicamente bem direta sobre a classificação. A gente utilizou aqui a prova verde, tá certo? Mas obviamente todas as questões vão ter, todas as provas vão ter. Então, nessa questão ele falava assim: na necrose vascular da cabeça, pós-fratura do quadril, de acordo com a classificação de Ratliff, o tipo 3 ocorre acometimento da região metafisária, epifisária lateral, epifisária, quer dizer, epifisária total, epifisária parcial ou epifisária e metafisária. E aí, ele colocou como gabarito a letra C, ou seja, ele disse que o tipo 3 de Ratliff era uma epifisária lateral, aquela necrose quando acomete região epifisária parcial, quer dizer. E qual o problema dessa afirmação aí, dessa questão? Eu, particularmente, acho que tem uma grande chance dela ser anulada, até porque quando a gente vai no Rockwood, a gente tem a descrição, tá certo? Que é bem semelhante ao que Ratliff escreveu lá no artigo original. Eu sei porque eu fui olhar o artigo original. E ele diz o seguinte: tipo 1 é aquela necrose que acomete a cabeça, a epífise totalmente. Tipo 2, epífise parcial. E tipo 3 é aquela que acomete da região da fratura até a linha fisária. Ou seja, tipo 3 não é uma epifisária parcial, segundo o Rockwood, tá certo? Inclusive, vou deixar até a página aqui para vocês. Rockwood Pediátrico, página 1427, tá bom? Então, o Rockwood diz isso, o Rockwood nona edição pediátrico. O Campbell fala a mesma informação, ou seja, você já tem as duas referências para entrar com essa questão aí, que a gente acha que tem uma alta probabilidade realmente de ser anulada, tá bom? Então, para aí a primeira questão, Ratliff. E outro ponto, eles utilizaram como referência, né, Ricardo, o TADIAN. O TADIAN. E aí talvez tenha sido isso o motivo da confusão, porque no TADIAN ele descreve semelhante
no texto, semelhante ao que diz lá o Rockwood, semelhante ao que diz o Campbell, porém, na imagem ele troca. Então, se você for basear apenas na imagem, essa questão estaria correta. Mas duas referências, na verdade, as três referências afirmam que o tipo 3 não é uma epifisária lateral, e sim é aquela que acomete do traço de fratura até a linha da física. Então, a primeira questão aí, anota aí, Ratliff, alta chance, ao meu ver, de ser anulada. Inclusive, teve aluno que falou comigo hoje, né? E falou que até mesmo lá na prova, o pessoal já estava meio que comentando, assim, entre os avaliadores, que essa questão ia ser anulada. Então, acho que essa aí realmente é alta probabilidade de anulação mesmo. Galera que concorda aí, vai falando aí no chat, só para a gente ver que o pessoal tá vivo, né? Porque uma pessoa entra, uma ou outra, e a galera não... Número da questão, questão aí varia, Priscila. varia, mas segundo a prova verde, então você pode entrar lá no site da SBOT, mas segundo a prova verde, ela é a questão 89. Questão 89. Beleza. 89 da verde. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. A próxima questão, e aqui, me corrija se eu estiver errado, a questão número 6 da prova verde também, que seria a questão sobre traumatismo raquimedular, perguntando sobre o reflexo bulbocavernoso e quais são as raízes responsáveis por esse reflexo. E foi dado como resposta S2 e S3. Então, pessoal, é o seguinte, no Rockwood adulto, quando a gente chega lá na página 2909, lá na transição para 2910, a gente tem um parágrafo, assim, né? um tópico do livro falando sobre o choque medular. E no choque medular, nesse parágrafo, 2910, 2909, tem lá dizendo que o reflexo bulbocavernoso ele é testado e avalia a integridade das raízes S2 e S4, tá? Então a resposta foi S2 e S3. Aqui no texto do Rockwood diz S2 e S4. E quando a gente abaixa, ainda dentro desse capítulo, quando a gente prossegue ainda nesse capítulo, quando a gente chega lá na página 2937, numa tabela que tem lá, a tabela 47-1, nessa tabela tem mostrando algumas características motoras, sensoriais e reflexo em relação a cada raiz. E nessa tabela tem lá falando que o reflexo bulbocavernoso é testado pela raiz S5. Então a gente tem de S2 a S4 no texto e na tabela a gente tem S5. Então essa questão não teria resposta, né? Ou teria pelo menos mais do que uma resposta, porque na letra D tem falando S4 e S5. Então a questão está incorreta, também merece um recurso. Inclusive no Campbell, eu acho que no Campbell tem uma imagem lá, tá bom? Porque eu acho que eu não anotei a página, mas eu tenho um print aqui. O Campbell e o Falopa, eles vão a favor do gabarito da questão, que é S2 e S3. Exatamente. O Rockwood vai contra, tá? E se eu não me engano, a referência que citou foi o Rockwood, mas o Rockwood não fala isso. O Rockwood fala S2, S4 e também fala S5. Beleza. Então, essa questão aí também eu acho que é uma grande probabilidade, até porque o próprio livro está divergindo e o Rockwood, que ele usou como base, diverge do campo e diverge dos outros. Então, realmente, a questão, ao meu ver, tem uma grande chance de ser... E não tem melhor resposta, né? Porque se você se basear no Rockwood, tem S2, S4 e tem S5 também. Então, você tem duas respostas possíveis, então não dá nem para alegar, tem uma melhor resposta. Não tem melhor resposta. A questão tem pelo menos duas respostas. Isso. Aí, a professora Gabi falou agora. Campbell tem uma imagem falando S2, S3. Exatamente isso, Gabi. Exatamente isso. Então, é uma questão realmente... Questão número 6 da prova verde, tá bom? Questão número 6 da prova verde. Alta chance ao nosso... a nossa avaliação, né? E a terceira questão... Posso passar aí essa, Ricardo? Vamos lá. Vamos para a próxima. Próxima questão é insuficiência do tibial posterior, né? Deixa eu ver aqui qual é o número da questão. Questão número 26 da prova verde, acho que é isso. Isso, questão 26 da prova verde. A insuficiência do tibial posterior. E aí, Ricardo? Essa é uma questão que sempre na aula eu já comento, porque é uma coisa que não é de hoje que gera confusão, essa nomenclatura aí em relação às partes do pé que estão alteradas e como elas estão alteradas
no pé plano por isquiotibial posterior. Então, já na aula já comento isso, já deixo todo mundo ciente que existe essa divergência e tal, mas ainda assim cobraram de uma maneira totalmente aberta, que dá muita margem à interpretação. Então, não dá para ser assim, tá? Então, no Campbell, que é o livro que foi usado como referência, na página 4.154, capítulo 83, ele fala logo em seguida, o cara tirou a referência de um parágrafo, logo no outro parágrafo seguinte. Ele fala 3, 4 linhas ali, no parágrafo seguinte ele já começa falando que esses termos eles são bastante confusos e que, na verdade, o antepé, quando você avalia o paciente sem carga, corrigindo a deformidade do retropé, o antepé está supinado. Então, a gente poderia chamar o antepé, poderia falar que o antepé está varizado ou então em supinação. Então, logo em seguida, no Campbell, tem falando isso aí, que podemos falar que o antepé está supinado. E ele fala, inclusive, dessa questão da nomenclatura, que é confuso, e enfim, tá certo? Outra coisa que eu acho que vale a pena, mais à frente, dentro desse mesmo capítulo 83 do Campbell, quando ele chega lá na parte de descrever as cirurgias, ele vai descrever a osteotomia de Cotton, que foi uma osteotomia que caiu no taro de 2022. Então, ou seja, a mesma sete fez uma questão cobrando um procedimento cirúrgico dentro do pé plano, e a resposta da questão era que justamente a osteotomia de Cotton ela serve para melhorar a supinação. Então, tem um quadradinho lá, um box, falando sobre a osteotomia de Cotton, e tem falando que o pé plano, à medida que o retropé vai entrando em valgo, o antepé vai supinando para tentar compensar a deformidade. E a osteotomia de Cotton ela é feita justamente para melhorar essa supinação. Então, essa questão tem duas respostas que seriam possíveis do candidato marcar e também merece anulação, tá? Essa aí também é uma chance alta, né? Também acho a chance alta, mas, assim, como sempre, a gente depende muito dos... tem isso no edital, né? Que você acaba que... quem é o último recurso é a SBOT. A última instância, vamos dizer assim, é a SBOT. Então, depende do que eles vão considerar ou não. Como tem essa questão das duas referências, o que a gente pode pegar para mandar mais do que uma referência seria o trecho do Geraldo ou o trecho do exame físico do Tarcísio, falando sobre o too many toes, né, que seria a abdução do médio pé ou do antepé, porque tem livro que coloca que o médio pé é abduzido e tem livro que coloca que o antepé é abduzido. Então, se for para mandar mais uma referência aí, diz, não, o antepé é o antepé que está abduzido e não o médio pé, já que alguns livros colocam como sendo o antepé. Então, essa questão pode ser questionada dessas duas formas aí, mas a melhor forma eu acho que é justamente mostrando que dentro do mesmo capítulo, logo em seguida, o autor fala que é confuso e que o antepé está supinado. Então só para quem entrou agora, tem uma galera que entrou agora na live, só para reforçar alguns pontos. Os recursos, a gente falou isso no início, mas os recursos são... vocês têm que mandar, vai ter um formulário lá na área do candidato ou no site da SBOT, tá certo? Até o dia 7 de março, dia presencial Correios, tá bom? E as 3 questões, né? Nós já discutimos 3 questões aqui com alta probabilidade, pelo menos assim, a nossa visão aqui do recurso, né? A primeira delas foi a questão que fala sobre a necrose da cabeça. Segundo, a prova verde é a questão 89, né? A questão que fala de Ratliff, do tipo lá. A segunda questão que comentamos foi do trauma raquimedular, do reflexo cavernoso, que tinha uma divergência no próprio Rockwood, tá bom? Também com alta chance. E a terceira agora, tibial posterior, questão 26, da prova verde. Vamos seguir? Vamos lá. Próxima questão é a questão do número 29 da prova verde. A fratura periprotética do fêmur, tipo B2 de Vancouver, após a artroplastia de quadril, tem como tratamento preferencial A. E aí a referência da questão foi usado o Campbell e o gabarito foi letra D, uma revisão com troca por componente femoral mais longo, não cimentado. Quer comentar, Joaquim, então, isso aí? Não, a questão é a seguinte, tem 2 respostas, né? Porque no capítulo 8.6. 8.6 do Geraldo Mota, tá bom? Ele fala aqui, ó, nas fraturas do tipo B2 existe frouxidão, prótese associada, por isso a revisão da artroplastia se impõe. Aí, na maioria das vezes, uma prótese longa, tanto cimentada quanto não cimentada.
será a melhor opção. Ou seja, ele já traz aí só nessa frase que você teria essa outra possibilidade, né? Então, assim, Exatamente. Então, a gente percebe que assim, o Campbell e o Rockwood provavelmente estão mais atualizados nesse assunto e eles trazem talvez uma informação que seja uma informação mais recente dessa coisa do não cimentado, só que o Geraldo, que é referência para a prova, ele deixa bem claro aí nesse parágrafo que pode ser tanto cimentado como não cimentado e isso aí não interferiria. Então, por isso, teriam duas respostas corretas, tanto a C como a D, por isso que merece também o recurso. e outra coisa, nesse mesmo trecho, ele fala nessa frase, na verdade, às vezes uma prótese longa, tanto cimentada quanto não cimentada, será a melhor opção. Ou seja, ele junta as duas e está dizendo que é a melhor opção. E a pergunta foi exatamente isso. Tratamento preferencial A. Então, assim, é como o Ricardo falou, o Geraldo pode ser um pouco mais antigo, mas está na referência. Então, ano passado, inclusive, o Cizinho tinha muita coisa, muita coisa que era até divergente do que a gente utiliza na prática e divergente das informações que estão no campo, que estão no Rockwood. Inclusive, eu lembro que caiu a questão lá de lesão do Aquiles, não foi tratamento conservador, e que usava, enfim, usava o campo. Eu não me lembro agora exatamente, mas, enfim, era um livro que está como referência. Então, se está como referência, você, particularmente, poderia ter usado ele como base para a sua resposta, né? Então, questão 29 da prova verde, que é a da fratura periprotética tipo B2 de Vancouver. Duas respostas aí, ou seja, chance de ser anulada. Ok, então vamos para a próxima. A próxima questão seria a questão do número 39 da prova verde, que é a questão que traz a fratura de afisária de húmero e a técnica minimamente invasiva de Livane Belangeiro, perguntando qual era o nervo com maior risco de lesão. Então ele deixa bem claro qual é o nervo com maior risco de lesão. E a resposta foi dada ao músculo cutâneo, foi o gabarito oficial, e foi usado o Rockwood como referência. E aí, pessoal, a gente deu uma olhada no Rockwood, né? Na página 2068 do Rockwood. E, assim, pode ser que esteja em algum lugar lá e tenha passado batido por a gente, mas realmente a gente não encontrou em nenhum momento dentro desse capítulo aí a palavra a lesão do músculo cutâneo é mais comum, tá certo? Inclusive, em vários momentos eles falam que tanto o músculo cutâneo como o nervo radial, eles podem ser lesionados com a técnica de Belangeiro. Então, ele não deu, no Rockwood não tem nenhuma informação qual é o mais comum, nem tampouco a lesão, a questão perguntou em relação ao acesso, né? Porque às vezes tem variação, se for o acesso distal, o acesso proximal, não sei o que, nada disso. Então, ele perguntou qual é o nervo mais lesionado com a técnica Belangeiro e o Rockwood não fala que existe um nervo mais lesionado. Ele fala que os dois nervos eles podem ser lesionados. Isso, ele tem, né? Seriam duas respostas. Isso, inclusive nesse trecho aqui que a gente colocou no PDF, ele faz muita relação com a zona de perigo. Tem um estudo de Belangeiro com ultrassom para investigar, e aí ele vai relacionando com a zona, com a distância, com o tamanho do húmero, e aí está sempre radial e músculo cutâneo, mas em nenhum momento, como o Ricardo falou, ele diz, ele afirma. Porque é uma questão muito... como o pessoal pergunta, qual é a lesão mais comum associada a isso? Bicho, depende, mas para usar isso na questão teórica, você tem que ter muito claramente que em algum trecho. Mais uma vez, lembrando, a gente deu uma procurada boa e não achou nada que afirmasse que o músculo cutâneo tinha uma Incidência maior. Incidência maior, exatamente. Então, assim, essa questão alto risco, baixo risco, o que é que tu acha, Ricardo? Do quê? Não entendi, não. Essa questão, tu acha... sim. Não, eu acho que... Assim, eu acho que tem uma chance intermediária de ser anulada, é porque os outros, né, as outras questões, a gente tem divergência na literatura. Então, a gente pega um livro e mostra que, esse livro mostra que é outra coisa, entendeu? E esse fica aquela coisa, tipo assim, esse livro não fala, nem o outro livro fala e vamos ver o que é que dá. Mas, como não tem nenhum trecho falando, eu acho que tem uma chance boa também de ser anulada. Mas vale lembrar também, galera, quem ficou em dúvida nessa questão e errou, teve uma galera aí que botou radial também, enfim.
procure, tá bom? Não vai esperar que... Então, assim, a gente procurou, a gente tem uma folheada, tal, boa, mas assim, não encontramos. Mas vocês podem encontrar. A questão é realmente que pode ser que você encontre alguma coisa aí, enfim, Isso. vale a pena deixar essa... Isso vale para as outras questões também, né, Joaquim? Porque a gente vai estar trazendo questões aqui que a gente achou realmente um bom, ou talvez até um leve, uma leve brecha para um recurso, só que pode ser que a gente passe a debater de alguma coisa e vocês achem outra questão. Então, agora que vocês estão mais livres, aí depois da prova, também comecem a procurar, porque realmente os livros são muito extensos e pode ser que alguma coisa tenha passado aqui que a gente não tenha visto e que mereça também um recurso. E se tiver, avisa a gente. Vamos para a próxima. Exatamente. Só repetindo, Rockwood, página 2068, fala sobre a técnica de Belangeiro e em nenhum momento a gente encontrou ele falando que o músculo cutâneo é o mais comum. Vamos seguir, né? Então, a próxima que a gente encontrou aqui passível de recurso é a de cifose. Cifose de Sherman. 62, questão 62 da prova verde, tá certo? Opa, saiu aqui. Cifose de Sherman. 62, cadê? Pronto, chegou aqui. Doença de Sherman com ápice da deformidade na coluna torácica. Quando indicado tratamento com colete, o mais recomendado é... Aí ele traz vários tipos de colete. E a resposta da SBOT foi o colete de Milwaukee, segundo a referência do Tadian, 7ª edição, capítulo 7. Tá certo? Qual é o ponto aí dessa questão, Ricardo? Então, pessoal, o ponto dessa questão é o seguinte. Se a gente for, talvez, uma literatura mais antiga, o colete de Milwaukee era realmente o colete para a cifose de Sherman. Só que isso está mudando um pouco, principalmente quando a gente fala de curvas cujo ápice é um pouco mais baixo. Tá? Então, o Tadian, o mesmo livro que foi dado como referência, ele coloca, durante o seu capítulo, que as curvas, as cifoses torácicas, elas têm um ápice de T7 a T9. Enquanto as curvas toracolombares, elas têm um ápice de T10 a T12. E a questão fala uma curva de ápice torácico, mas ele não fala qual é a vértebra do ápice, tá certo? Então, tudo isso vai interferir, porque se for um ápice de T9, a melhor opção seria o colete. E isso a gente tem bastante respaldo, tanto no Campbell, porque o Campbell tem falando assim, ó, o colete de Milwaukee era o colete bem recomendado para tratamento de Sherman, da doença de Sherman, mas está sendo substituído pelos coletes de baixo perfil, né? Os coletes mais de baixo perfil. E logo em seguida ele fala que as doenças de Sherman que têm um ápice de T9 para baixo, é melhor tratar elas com o colete de baixo perfil. O Lovell também fala a mesma coisa, certo? Então, como não foi dito qual era o ápice, se era T7, T8 ou T9, então a questão teria duas respostas. Por quê? Porque se for T9, a gente pode tratar e deve tratar com o colete de baixo perfil. Então, a questão teria duas respostas, tanto o Milwaukee como o colete, né? Essa questão aí não tem um erro grosseiro como as outras, né? Como aquela de Ratliff que a gente falou, enfim. Não tem uma questão muito clara, mas tem uma falta de informação, né? Então, se tem a falta de informação, vocês têm, ao nosso ver, têm o direito de questionar essa questão 62 aí da prova verde, tá certo? E aí, mais uma vez, Campbell, isso que essa referência que o Ricardo falou, né? Página 2118, tá bom? 2118. O Lovell na página 762, tá bom? Lovell na página 762. Então, realmente, uma questão que vale a pena, sim, quem errou. Como a professora Gabi está falando aí, faltou informação para realmente fechar qual era o tipo de colete para usar. Exatamente. Vamos seguindo? Vamos lá. Próxima questão é a de neurofibromatose. Vê aí, vamos ver qual é o número da questão.
Bom, eu não notei o número da questão aqui. A neurofibromatose me fugiu aqui o número dela. Questão 76 da prova Bom, então, verde. essa questão, ela perguntava sobre as curvas de escoliose na neurofibromatose. E o Isso. problema dessa É que eu leio questão... aqui. Leia aí, leia aí. Na neurofibromatose, a escoliose tipicamente afeta a coluna A, torácica com curva de raio curto, torácica com curva de raio longo, tóraco lombar com raio curto ou tóraco lombar com raio longo. Beleza. E aí o seguinte, pessoal. A gente tem uma divergência na literatura sobre qual que seria a escoliose mais comum no paciente com neurofibromatose. A gente tem dois tipos. Pode ser uma escoliose que se assemelha muito à escoliose idiopática e pode ser a escoliose que é distrófica, tá? Então existe uma escoliose de curva distrófica e existe uma escoliose que é muito semelhante à idiopática. Então o Lovell, ele fala na página 230, Lovell 230, que a curva mais comum na neurofibromatose é a escoliose, é uma curva que se assemelha a uma escoliose idiopática. Já o Tadjan, ele fala na página 220, que a curva mais comum é a distrófica, tá certo? Então, a gente, quando ele fala tipicamente na questão aí, né, no enunciado da questão, tipicamente remete a gente ao quê? Ao que é mais comum. Então, qual que é a curva mais comum num paciente que tem neurofibromatose e tem escoliose? Não sei. A gente vai considerar o Tadjan, que é uma curva distrófica, ou a gente vai considerar o Lovell, que é uma É curva idiopática. que é idiopática? Então, se eu considerar o Lovell como idiopática, eu não posso falar que ela é uma curva de raio curto. A gente não usa... Eu até falei com a Gabi, né, sobre isso. A gente não usa muito esse termo assim, raio curto para o longo para escoliose idiopática, né? Então as curvas de raio longo são aquelas mais neuromusculares e a curva de raio curto seria essa aí bem aguda, que seria da neurofibromatose distrófica. Mas se eu estou considerando que a neurofibromatose mais comum tem uma curva parecida com escoliose idiopática, eu não poderia dizer que ela é de raio curto. Então, por isso que essa questão também mereceria um recurso. Acho que é um recurso já um pouco mais difícil de ser aceito, mas porque talvez ele pegue assim, tipicamente eu queria saber em relação à distrófica, que é o que, entendeu? Mas é uma questão que merece também o recurso. Vale a pena, mas uma questão que faz a diferença, galera. Faz muita diferença, viu? Então, inclusive para você, como eu falei lá no início, que está ali na 51, 52, então preste atenção aí também. Essa questão 76, né, que a gente acho que não tinha anotado aqui. 76 da prova verde. Vamos seguindo. Deixa eu ver aqui. Agora a gente entra nas questões que têm uma força menor, né? São questões que são mais fracas que, assim, a gente acho que vale a pena contestar, mas acho que já fica mais difícil ter uma aceitação. Primeiro, vamos falar sobre aquela questão lá da gaveta anterior do joelho, que a resposta tá certa, tá daquele jeito lá no campo, não é, Joaquim? Foi um rodapé de livro que tiraram ali. Só que eu acho que a forma como a questão foi elaborada, a semântica ali, né, português, foi um pouco confuso, talvez, para quem sabia até sobre esse detalhe do exame físico. Porque quando ele fala assim, que no teste da vez anterior, Quer que eu leia você... aqui? Vai lá. Falei que ia ler e fechei aqui a prova. Calma. Gaveta interior. Questão 3. Então, questão 3 da prova verde. Na manobra da gaveta anterior do joelho, para diminuir a ação do menisco medial como restritor da anteriorização da tíbia, deve-se, letra A, estender o joelho, B, fletir levemente o joelho, C, realizar a rotação medial da tíbia, D, fletir completamente o joelho e retornar à posição de 90 graus. Tá bom? Como o Ricardo falou, a questão está certa? Tá certa. Assim, ao meu ver, eu não queria nem entrar com ela aqui na discussão. Mas, assim, vale a pena você questionar. Você está aí na guerra, vale a pena questionar, porque realmente ele não deixa. Ele está meio Entenda, solto aí nessa informação, né? entenda que vai ser um questionamento do português da questão.
entendeu? Não vai ser um questionamento de literatura. Aqui vai ser um questionamento de português que ficou ambíguo. Porque é o seguinte, na manobra da gaveta anterior, se eu estou partindo da posição que o joelho já está fletido e eu vou estender para diminuir a ação, beleza, tá certo. Agora, se eu estou partindo do posicionamento do paciente inicial, o paciente está deitado na maca e eu vou posicionar o paciente, fletir levemente o joelho, ou seja, fletir menos o joelho, também poderia ser uma resposta. Então, para a pessoa que tinha o domínio dessa informação, talvez estender o joelho a partir de uma posição que já está na posição da gaveta, estava certo, mas fletir o joelho menos a partir de uma posição que o paciente está deitado na maca, também estaria certo. Então, isso poderia gerar confusão na cabeça do candidato. Seria muito mais fácil se na letra B ele colocasse realizar a rotação externa ou rotação lateral da tíbia, porque aí não tinha o que discutir. Entendeu? A melhor resposta era estender o joelho. Mas, como ele colocou estender o joelho e fletir levemente o joelho, isso gera uma ambiguidade e por isso que a gente colocou aqui como contestação. Mas, de novo, baixa probabilidade, e aqui a gente vai discutir sobre a questão do português que foi usado na questão das alternativas e não em relação à literatura em si. Até porque na página aqui, eu estava olhando aqui, na página 2233 do Campbell, no finalzinho ele fala: alguns clínicos, né, acreditam que o corno posterior do menisco medial também pode ser responsável por um ponto final na gaveta anterior, agindo como um bloco de choque. E aí ele fala também... Deixa eu ver aqui, não. Peraí. Choque block, não. Não é exatamente aqui, não. Mas é aqui nesse capítulo, no finalzinho, que ele fala que ele vai falando exatamente isso, que você está na gaveta, e se por acaso você não perceber tanto, você não palpar tanto a anteriorização da tíbia, o menisco medial já pode estar restringido. E aí você realmente estende levemente o joelho. Você aumenta um pouco a extensão, né? Está em flexão de 90, mais ou menos, então você vai estender um pouco. Então, assim, questão, mais uma vez, está certa. Né? Vou dizer que está errada, a questão está certa. Porém, como disse Ricardo, é uma questão aí de português. Se o cara começar primeiro, como é que eu estou avaliando? Inicialmente, eu estou com o joelho em extensão total, então eu vou ter que fletir levemente. Ou eu vou iniciar já no posicionamento do joelho em 90 graus. Então, assim, é uma questão de baixa probabilidade, tá certo? Mas vale a pena também vocês ficarem atentos para poder tentar aí questionar essa questão. Beleza, vamos para a próxima então. A questão sobre o vidro bioativo, que é uma questão que também tem baixa probabilidade, também acho difícil de conseguir essa. Mas, quando a gente procura o vidro bioativo, tanto no Rockwood como no Campbell, no texto, assim, durante o texto, eles falam realmente que o vidro bioativo ele tem uma propriedade de osteocondução, que foi a resposta que foi dada aí na questão. Só que, no Campbell, na página 21, tem uma tabela onde ele fala de alguns produtos que estão disponíveis para serem comercializados pela FDA e tal. E num desses produtos, né, tem o Vitos Ortovita. E aí tem a composição e o mecanismo de ação. E dentro dessa tabela, tem falando que o mecanismo de ação seria osteocondução, osteoestimulação, osteogênese, osteoindução. Então, talvez desse para contestar isso aí. Só que eu acho muito difícil também, pela seguinte razão. Primeiro que isso é um produto, né, então está misturado com outras coisas. E também que ele fala que pode ser misturado com aspirado de medula. Então, o aspirado de medula poderia contribuir também nesse caso aí para aumentar as propriedades desse produto. Então, de novo, é uma contestação fraca. Tem essa... Não vou chamar nem de brecha, porque é um produto que está lá no Campbell. Acho difícil considerarem, mas está lá na tabela 1.7 da página 21 do Campbell. Logo naquele capítulo, no primeiro capítulo, né? Isso, primeiro capítulo. Exatamente. A próxima questão, também de baixa probabilidade, a nossa avaliação aqui. Deixa eu ver que é a de Pipkin. Pipkin. Essa questão aí foi pauleira, né? Porque, assim, se você pegar o Rockwood, que é o livro
padrão para o trauma, é uma informação que você não encontra. Você não encontra uma relação clara entre incidência de osteonecrose com a classificação de Pipkin. Deixa eu ler aqui a questão, Vai só lá, para a galera. vai lá. A questão 57 da prova verde. Tá bom? Na fratura da cabeça do fêmur, de acordo com a classificação de Pipkin, a necrose avascular é mais frequente nos tipos nos tipos 1 e 2, tipo 1 e 3, 2 e 3 ou 3 e 4. E aí o gabarito foi B, ou seja, 1 e 3. E aí esse Ricardo estava comentando, né, que ele não deixa claro no Rockwood. Ele usou como referência o Geraldo. Exatamente. No Geraldo tá desse jeito aí, talvez tenha sido até um erro de digitação, não sei. Mas, enfim, o Rockwood, que é o livro-texto padrão para o trauma, ele não fala nenhuma, ele não diz nenhuma relação em relação à osteonecrose e o Pipkin. Só que na página 3562, onde ele está falando lá no texto sobre abordagens abertas, ele fala um monte de coisa lá, e fala sobre AVN no meio, cita alguns estudos e fala lá no meio, né, que os resultados para o Pipkin tipo 1 e tipo 2 são melhores do que para o Pipkin tipo 3 e tipo 4. Então, entenda, aqui no texto não tem uma correlação clara entre osteonecrose e Pipkin, mas a gente vai extrapolar isso aqui para tentar contestar a questão, né? De novo, é uma contestação mais fraca, dizendo que nesse trecho do Rockwood tem falando que os resultados para Pipkin 1 e 2 são melhores do que para Pipkin 3 e 4, o que colocaria aí talvez em dúvida qual seria a resposta à questão. Vamos supor que em vez de ser 1 e 3 seria 3 e 4, já que os melhores resultados são no Pipkin 1 e 2. Então, a gente vai extrapolar um pouco o que diz aqui no Rockwood para tentar contestar essa coisa da osteonecrose aí. Porque assim, a gente não achou, pelo menos assim, não tem nada falando no Rockwood, por exemplo, isso aí da necrose, né? Qual é o mais frequente. Então, o gabarito foi letra B, ou seja, ele botou 1 e 3. E aí, segundo esse trecho que o Ricardo falou, poderia ser a letra D, né? 3 e 4. Que se 1 e 2 tem o melhor resultado, então o cara com necrose tem o pior resultado, né? Isso, página 3562, tá certo? Lembrando, pessoal, que essas últimas que a gente falou aqui, a gente já está diminuindo bastante a nossa chance de ter resultado, tá? E eu acho que essa foi a última que a gente tinha para comentar. Eu até tinha separado um aqui daquela de Canale Kelly, que inicialmente me mandaram, aí eu fui ver, aí eu achei que tinha possibilidade, acho que não tem tanto, tá? Eu vou citar já que a gente está aqui, mas é o seguinte, eu acho que essa aí não vai dar. No Geraldo, no capítulo 2.47, ele fala que a incidência canal Kelly é feita com o pé pronado a 15 graus e o raio inclinado a 15 graus proximalmente. Essa questão da angulação, né, depende muito do referencial. Na aula eu falo 75, a maioria dos livros colocam 65, mas tudo é em relação ao referencial. E a questão ela deixou bem claro que era em relação à horizontal, né? Então, em relação à horizontal, existe um ângulo de 75 graus. Se você for avaliar em relação à vertical, seria um ângulo de 15 graus. Inicialmente, eu achei que teria margem para contestação, como ele deixa bem claro no enunciado Em relação ao plano horizontal. Em relação à horizontal, eu já acho mais difícil. E, assim, existe uma melhor resposta, né? É diferente das outras questões que você ou não tinha resposta ou tinha duas respostas. Essa aí existe uma melhor resposta, que é justamente a rotação medial de 15 e o raio inclinado de 75. Então, eu acho que essa seria a resposta que eu acho que todo mundo, a maioria das pessoas iria marcar, mas como algumas pessoas citaram, eu fui procurar, inicialmente eu achei que dava, eu acho que não dá, tá? Mas se quiserem testar, tá lá no geral do capítulo 2.47. Beleza. Então, só lembrando aí, pessoal, né? Da questão do recurso que você que tem que fazer, viu? Você que tem que fazer. E se você quiser que a gente mande esse PDFzinho que a gente fez aqui, com essas referências que a gente citou durante a live, você manda uma mensagem no Instagram aqui do OQM que a gente manda o PDF. Vamos só recapitular então, Joaquim. Bora. Então, a primeira questão que a gente discutiu, Ratliff. Alta chance de ser anulada, né? Reflexo bulbo cavernoso.
também acho que tem uma boa chance. Insuficiência tibial posterior, também acho que tem uma boa chance. Vancouver B2, acho também que tem uma boa chance. Tem uma literatura que fala que pode ser ou um ou outro, então eu tenho duas respostas. Técnica de Belangeiro, a não ser que alguém encontre aí qual é o trecho do livro que está falando que o músculo tônico é mais comum, também acho que tem uma boa chance. Cifose de Sherman, eu acho, depende, porque aí eu acho que você tem que... essa é uma das questões que eu acho que você tem que saber mais explicar ali, entendeu? Falar aqui, ó, pode ser dividido entre T7 a T9, pode ser tóraco-lombar se for T10 para baixo, aí não foi citado, então a gente poderia considerar que tem duas respostas. E aí eu tô só lembrando vocês, galera, que a gente vai mandar, né, as referências que a gente citou aqui na live, mas você vai ter que justificar, tá bom? Então você vai ter que começar lá, colocar seu nome, vai ter que, enfim, explicar tudo no formulário lá da SBOT e vai justificar inicialmente. Então isso que a gente, por exemplo, está falando aqui da cifose. Então você não vai chegar lá e botar o trecho, você vai ter que explicar. Que se for acima de T9, se for abaixo, vai mudar a horta. Então, você vai ter que explicar inicialmente e embaixo você vai comprovar a sua justificativa com pelo menos duas referências. Tá bom? Então, só para que vocês entendam. Isso. E como tem coisa que está só em um livro, né? Você tem que pegar, então, por exemplo, a referência que eles colocaram, pega a referência que eles colocaram, pega a referência que você ou a gente encontrou, manda e diz assim, ó, existe divergência entre as duas referências. E aí você está justificando com pelo menos duas referências. Exatamente. Então, Ratliff, reflexo público cavernoso, tibial posterior, Vancouver B2, Belangeiro, cifose de Sherman, neurofibromatose, e aí a gente entra nas que tem uma menor chance, muito baixa chance, que seria a gaveta anterior do joelho, vidro bioativo, Pipkin e Canali-Kelly. Alguém falou aí no chat sobre artrite séptica e a via de acesso. Eu até comento na aula sobre a via de acesso anterior, artrite séptica e tal, e mesmo assim eu fui lá procurar para ver se tinha, porque, se eu não me engano, tem alguma referência que coloca assim, talvez, parece que é melhor a via anterior. Então não era uma coisa muito certeza, então eu fui procurar nas outras e eu, particularmente, eu não encontrei, tá? Não encontrei nada, concordo com você, o negócio lá não citou se era criança, se era adulto, mas eu não consegui encontrar nada que servisse como recurso a termos de referência. Mas se você encontrar depois, manda aí pra gente. Lembrando de novo, né, pessoal, que isso aqui a gente fez uma pesquisa, a gente procurou, a gente foi atrás e tal, mas não é certeza, a gente não pode garantir que não tem nenhuma outra questão aqui que não está entre as que a gente falou, que merece o questão. Então, você que está aí nessa situação de 45, 46 questões, ou menos, se você encontrar alguma referência que justifique, que possa servir de recurso, manda para a gente repassar para o pessoal também. E para a gente ajudar também vocês no que der, tá bom? Ricardo, acho que era isso, né? Alguém perguntou no Instagram mais cedo, é porque eu não estou conseguindo olhar aqui, mas foi sobre a questão do formulário lá, enfim. Mais uma vez, lá na edital diz que vai ser disponibilizado no site da SBOT. Então, vão lá, procurem o quanto antes, para que você possa logo deixar isso organizado. Não deixe para a última hora, não, porque senão você vai perder a oportunidade. Ano passado, como o Ricardo falou, teve gente que saiu, eles liberam uma lista de aprovados, né? Eles até colocam lá resultado preliminar dos aprovados no TEOT. E aí, quando foi posteriormente, eles liberaram o resultado oficial, ou seja, uma galera que não tinha passado, já estava mal, tudo, acabou passando depois, porque anularam muitas questões ano passado. Foi. Então, ficar atento aí, eu tenho certeza que a galera do extensivo, a galera do OQM brilhou, a galera falando aí, graças a Deus, tudo caminhando muito bem. E é isso, galera. Valeu pra galera aí que participou. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar pra gente aí no direct. Aí não tem nenhuma dúvida aí não, né, Ricardo? No chat? Acho que não, aqui tá tudo parado aqui. Eu tô olhando aqui. Vocês deram suporte ano passado também? Demos sim, a gente fez essa mesma coisa que a gente está fazendo aqui agora, uma mesma live. Ano passado tiveram mais questões que a gente contestou. A prova eu achei que foi um pouco mais mal feita.
ano passado, mas a gente fez a mesma coisa assim com um recurso mostrando onde é que estava a referência que poderia ser utilizada, tudo, e aí o pessoal submeteu lá os recursos. Exato. E essa questão do recurso aí, como a gente estava falando, né? Você tem que raciocinar, você tem que escrever direitinho lá, não é só chegar e botar a referência, tá bom? A galera até Exato. fala, não, vocês vão fazer recurso para a gente. Não, a gente está dando aí as referências e tal. Priscila E, está perguntando se a gente conseguiu êxito. Rapaz, eu considero que sim, porque ano passado foram várias questões, se eu não me engano, foram quantas? Foram ao todo, eu, chegou quase eu 10, acho não que a foi? teórico-prática teve mais do que a teórica. Eu não lembro quantas foram exatamente, mas eu acho que foram umas 9, 10, alguma coisa assim. Foi, exatamente. E Então, lembrando que, de novo, assim, não considere que alguém vai mandar e que tá tudo certo, porque cada pessoa explica de uma maneira, né? Então, o jeito que você fala lá, o jeito como você coloca suas ideias no papel lá, talvez se eu mandar, pode ser que o cara não aceite. Se você mandar, pode ser que você se expresse melhor do que eu e pode ser que ele aceite. Então, é válido as pessoas mandarem vários recursos, porque explica-se diferentemente como é o que é que você está questionando aquela questão e você aumenta a sua chance de que o cara lhe entenda e que ele acabe dando a questão para todo mundo. show. Valeu, Guilherme. Top do Brasil. E só uma coisa, galera, só para a gente finalizar aqui, já vai dar uma hora de live. Lembrando que amanhã o pessoal ainda vai fazer prova, né? O pessoal ainda vai fazer prova, então, mais uma vez, tem gente ainda que está nesse limite, que está um pouco, pô, não vou fazer a prova. Então, galera, vá fazer a prova. Tem pelo menos umas 6 questões aqui que tem alta, de média para alta probabilidade, pelo menos, de ser ouvida pela sete lá, e o pessoal, enfim. Então, assim, relaxe e vai embora fazer essa prova mesmo, pelo amor de Deus. Porque amanhã, essa segunda fase, eu acho mais tranquilo, do ponto de vista até, assim, pega muito no emocional, né, Ricardo? A É, tensão da prova oral, enfim. Mas não deixe de fazer essa prova, não, porque vai ser vitória. é isso. Vitor está perguntando aí, só para finalizar, como funciona a média quando anula a questão. Então, a questão é dada para todo mundo. É, Todo mundo recebe a questão. Então, eu imagino, né, que, por exemplo, anularam duas. Então, todo mundo ganha as duas, a prova continua valendo 100 questões. É como se todas as pessoas ganhassem aquela questão. inclusive, Eu. para quem não fez o recurso, né? Isso, isso. Para todo mundo. Beleza, então, né? Vamos Beleza? lá? Valeu.